Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Damos início agora a mais um dos nossos eventos virtuais aqui do Grupo de Estudos do IDP sobre o direito em tempos de pandemia. Temos hoje um debate que é extremamente atual e que tem gerado muita discussão aqui no âmbito do nosso instituto, que é a temática do novo marco regulatório. Então, o tema do nosso encontro de hoje é o marco regulatório do saneamento e as perspectivas para a próxima década. Quero agradecer enormemente ao Dr. Leandro Frota, que foi quem montou a mesa, quem sugeriu a temática, enfim, que montou uma mesa extremamente plural, com participação de pessoas das mais distintas instituições para poder debater uma temática tão relevante e tão atual como é essa mesa de hoje. Em nome do IDP, quero dizer a todos os senhores que é uma alegria enorme recebê-los aqui na nossa casa. Se sintam em casa. Nossa comunidade acadêmica está bastante interessada no tema e eu percebo que há muito que ser debatido. Também quero cumprimentar aqueles que nos assistem e apenas uma rápida explicação. Estava no nosso planejamento dessa mesa contar, como nós temos feito em todas as outras, essa nossa mesa de número 97, com participação de mediadores, debatedores de ambos os sexos. Nós, inclusive, fizemos já mais de uma parceria com institutos como Elas Pedem Vista, com temáticas totalmente compostas pelo público feminino. Infelizmente, não conseguimos na presente mesa, o que não significa que não há uma participação feminina em todas as outras discussões, e acho que isso não diminui, pelo contrário, a grandeza das pessoas que estão aqui mostra que o nosso compromisso é com a seriedade do debate e com a pluralidade dele. Enfim, agradeço a todos que estão participando e vamos iniciar nossos debates com a fala do Dr. Leandro Frota, a quem, mais uma vez, Leandro, muito obrigado. Espero que seja o primeiro de vários eventos numa temática que é das mais nobres, e também quero mais uma vez agradecer ao senador Nelsinho Tradi, ao diretor Oscar Neto, ao doutor Percy Soares, ao doutor Maurício Bezerra, que, além de tudo, meu colega de longa data, e ao doutor Bernardo Santoro. Muito obrigado, obrigado pelas palavras. Eu quero agradecer aqui o convite, agradecer as pessoas que estão aqui presentes, agradecer ao Maurício, que vai participar comigo aí desse bate-papo, agradecer ao IDP, na figura do Rodrigo, agradecer ao nosso grande regulador, a nossa Ana, aí na figura do nosso diretor Oscar, agradecer ao meu amigo Percy, tá? Amigo aí de caminhada, agradecer ao Bernardo Santoro, que é um amigo também de longa data, foi o presidente do Instituto Liberal, tive o prazer de ser diretor dele lá na época, e ao nosso senador aí, nosso senador Tradi, por estar aqui hoje, já que eu sei que ele também está acompanhando o Parla Sul, então ele está se dividindo, mas veio aqui dar a sua contribuição. Quero aqui, antes de mais nada, Rodrigo, dizer que obrigado aí pelas palavras, obrigado por você ter explicado que o IDP sempre convida mulheres para as mesas, né? Eu até peço desculpa, porque eu imaginei que tivesse uma mulher na mesa, fui chamado a atenção, tá, por uma amiga minha da OAB Federal, a Luciana, da Agenda Urbana, né? Ela puxou minha orelha dizendo: "Ei, não tem mulher na mesa". Eu falei: "Nossa senhora, desculpa", tá? Mas que bom que temos essa explicação. O marco foi aprovado há pouquíssimo tempo, né? Semana passada. É um marco extremamente importante para o país. A gente vem discutindo isso já de governos passados. Foi um marco de muita construção, de muita conversa, de muita briga, de muita, enfim, de muita construção teórica, porque a gente entende, e aí, Rodrigo, e aí, Maurício, eu sempre falo para as pessoas que discutir saneamento, eu sempre sofro um paradoxo, né, discutindo o tema. Por que um paradoxo? Porque eu fico extremamente triste de a gente ainda ter que focar num tema que é do século retrasado, né, porque, como o termo mesmo disse, é básico, tá? O país já tinha que ter avançado em muito, nós já tínhamos que ter universalizado o nosso
sistema e ainda estamos engatinhando, por isso da importância do marco, mas, ao mesmo tempo, eu fico extremamente feliz que isso tenha finalmente entrado na pauta, tá? Na pauta do governo, na pauta legislativa, e que vamos finalmente, se tudo der certo, conseguir destravar esse projeto de infraestrutura importantíssimo para o país. Então, não vou ficar aqui falando muito, mas eu estou extremamente animado de poder ouvir os nossos especialistas, tá? Tenho certeza que todos eles aqui têm uma contribuição muito grande para dar, estão na área já há muito tempo, tá? E tenho certeza que esse debate será muito rico, como você bem disse, o primeiro de muitos, tá? Tenho certeza que nós vamos apresentar aí muita coisa boa depois de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Acho que podemos, então, começar aqui as nossas discussões, e nós temos 2 mediadores, Leandro e Maurício. Então, enfim, Maurício, se você quiser começar com suas considerações iniciais, e possamos aí, então, passar a nossa dinâmica dos debates no formato que os mediadores acharem que cabe melhor. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer ao convite do meu amigo Rodrigo, ao convite do doutor Leandro Frota, para poder participar desse seminário. Eu acho que, de fato, como já foi aqui reiterado, temos uma mesa aí de altíssima qualidade, porque tem representantes de diversos órgãos, de diversos atores aí, stakeholders, que vão ter a responsabilidade de concretizar os anseios que estão, de alguma forma, aí espelhados na legislação, né? E que a gente possa pagar essa dívida que a gente tem com a sociedade brasileira da melhor forma possível. Eu gostaria de dar meu bom dia também para o senador doutor Nelsinho Trade, para o doutor Oscar Neto, diretor da ANA, doutor Percy Soares e doutor Bernardo Santoro. A ideia que nós discutimos aqui seria permitir, abrir para vocês fazerem uma explanação entre 5 e 10 minutos, e, na sequência, a gente abrir para o debate, a gente fazer algumas perguntas. Eu gostaria de, então, dar início às apresentações com o doutor senador Nelsinho Trade, por favor. Todos me ouvem bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do Instituto de Direito Público, cumprimentar aqui os coordenadores, o Rodrigo, que acabo de constatar a sua presença. Não estou vendo o Ney Belo, mas leve o meu abraço a ele. Até temos amigos em comuns aqui em Campo Grande. Perfeito. Cumprimentar o Maurício Bezerra, o Leandro Frota, que são os mediadores, o Oscar Cordeiro Neto, presidente da Agência Nacional das Águas, cumprimentar também aqui o Percy Soares Neto e o Bernardo Santoro, advogado, presidente da Rio Metrópole. Primeiramente, parabenizar por essa iniciativa, realmente é muito interessante esse debate. Eu acho que, pelo menos para quem teve a experiência que eu tive quando prefeito fui de Campo Grande, isso em 2005 a 2012, que foi o nosso mandato. Isso já me incomodava, quer dizer, há praticamente 8 anos atrás, imagina agora. O que prevê lá no Senado a Lei 4.162, que atualiza o Marco Civil de Saneamento? Até 2021, todas as capitais e regiões metropolitanas deverão dar fim aos lixões a céu aberto. Aqui, graças a Deus, foi outro enfrentamento que a gente fez. Campo Grande detém hoje um aterro sanitário moderno, coleta seletiva. O lixão que tinha há mais de 40 anos na cidade foi devidamente recuperado. Organizaram talude com plantações de árvores nativas, ou seja, realmente é um exemplo aqui como que a gente fez esse enfrentamento. Não foi fácil, tem muito interesse que envolve essa questão, questionamento para tudo que é lado, que eu estou respondendo até hoje, mas eu não iria me perdoar
porque numa das férias escolares, uma criança aqui na capital, acompanhando a sua mãe, acabou afundando dentro da montanha de lixo e morreu dentro dessa montanha de lixo, com 11 anos de idade. Aquilo não saía da minha cabeça e eu me determinei a fazer o enfrentamento que eu fiz, e graças a Deus hoje é um modelo aqui na capital. Municípios com até 50 mil habitantes deverão fazer isso até 2024, é o que prevê a lei. Com essa adequação é possível a privatização de estatais do setor. Pelo projeto, os contratos de programa que já estão em vigor serão mantidos e até março de 2022 poderão ser prorrogados por 30 anos. Esses contratos deverão comprovar viabilidade econômica e financeira, ou seja, as empresas devem demonstrar que conseguem se manter por conta própria via cobrança de tarifas e contratação de dívida. Os contratos também deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridos até 2033, a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e 90% para coleta e tratamento de esgoto. Essas percentagens são calculadas sobre a população da área atendida. Outros critérios também deverão ser atendidos, como não interrupção dos serviços, redução de perdas e melhoria nos processos de tratamento. O cumprimento das metas será verificado periodicamente, e as empresas que estiverem fora do padrão poderão sofrer sanções dos órgãos reguladores, não só os federais, como também, na minha avaliação, dos órgãos dos estados e dos municípios. No caso federal, a Agência Nacional de Águas. Como que está o assunto no Senado? Inicialmente, essa lei foi despachada para a Comissão de Meio Ambiente, que teve a apresentação do relatório pelo senador delegado Alessandro Vieira, lá de Sergipe, em abril de 2020, mas não chegou a ser deliberado na comissão temática. Em junho de 2020, o projeto foi alçado ao plenário e aprovado o relatório do senador Tasso Gereissati no dia 24 de junho, correspondente ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Agora estamos aguardando o prazo da sanção, que vence no dia 15 de julho de 2020. Eu sou muito favorável a essa questão de investimento em saneamento básico, porque a gente teve aqui uma prova viva do quanto que isso foi importante nos indicadores de saúde. Não sei se vocês sabem, mas o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi meu secretário de saúde nos 8 anos da nossa gestão, e ele sempre comemorava esses indicadores e tinha a perfeita noção de como que isso era ligado uma coisa com a outra. Bom, eu preparei aqui, até para... Porque a gente gosta de mostrar as coisas que deram certo, né? Esse testemunho que a gente vai apresentar para vocês é algo real, não é nada que foi aumentado, e tem a intenção de mostrar realmente a importância que é essa nova diretriz que nós estamos tomando na vida política nacional no que tange ao saneamento. Então, nós vamos mostrar para vocês verem exatamente como que isso foi evoluído. Só um minutinho que ela está tentando organizar aqui. Como é que é isso aí? Não, a Gabriela falou assim, só aperta. Gabriela pergunta, Gabriela, tá No rodapé da tela tem o botão da transmissão, da exibição, desculpa. Isso, perfeito. Tá aparecendo, Gabriela, pra gente? Perfeitamente. Ótimo. Bom,
O que nós estamos falando hoje, a questão do esgoto 100%, há quase 10 anos atrás, a gente fez essa marca. E eu me lembro, quando eu fiz essa tratativa aqui, o grupo que está até hoje no comando do saneamento aqui de Campo Grande, eles falaram assim, nós não podemos botar esgoto a 100%, nós temos que pôr na busca do esgoto a 100%, porque nós não vamos conseguir chegar nos 100%. Sempre vai ter a coisa é tão certa, milimetricamente medido, que eles tinham receio de ficar um ou outro local sem a coleta e o tratamento. Então, a gente promoveu um investimento, pessoal, lá atrás, para vocês verem, de quase 650 milhões de reais. Implantação de 2.000 quilômetros de rede coletora. A cidade era uma buraqueira para tudo que é lado. Eu cheguei até a ser apelidado de prefeito Tatu, de tanto buraco que a gente fazia, é lógico que depois arrumava tudo, para poder fazer essa revolução. 45 quilômetros de interceptores, 126 mil ligações domiciliares, 418 bairros atendidos, 240 mil pessoas beneficiadas, construção de estação de tratamento de esgoto da mais moderna, ampliação das duas que já estavam em operação. Fizemos também um ordenamento na ocupação do solo pelo processo da urbanização, com destinação ambientalmente correta dos resíduos. Houve uma valorização patrimonial dos imóveis. Os indicadores, como eu já tinha comentado, da saúde foram extremamente positivos no que tange ao impacto que isso causa na saúde pública. As questões sociais também foram devidamente enfrentadas, ou seja, a gente entendeu que isso era muito importante e conseguimos chegar em patamares hoje que a nossa cidade apresenta mais de 80% de ligação e tratamento da coleta de esgoto e batendo 99% de oferta de água potável para a população. Dia desses, Campo Grande tem 33 córregos que cortam o perímetro urbano. Só para vocês terem uma ideia, o quanto de ligação clandestina que tinha, a gente fez esse enfrentamento também, e foi algo que realmente deu um upgrade para a cidade. Bom, basicamente são esses os dados que eu gostaria de ter evidenciado para vocês. Dizer que, em função disso, o Estado, vendo o sucesso da cidade, está buscando esse caminho, exatamente agora, nesse momento, e eu tenho a convicção que a entrada do capital privado, com metas, com objetivos, com desafios, com tempo a ser cumprido, devidamente regulado por agências fortes, sem ter aquelas questões políticas envolvidas, é o caminho certo, é o caminho que nós vamos sair desse patamar vergonhoso que o nosso país apresenta, no sentido de ter apenas 44,92% do esgoto do nosso país é tratado, 51,9% só da população tem acesso a essa coleta de esgoto, mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso ao serviço, 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Nós estamos em 2020, isso é uma realidade para nós, infelizmente. Então, eu digo a vocês, aquela máxima que todo mundo conhece, que cada R$1 investido na saúde, você economiza 4, no saneamento, você economiza 4 na saúde. Eu senti isso aqui na pele. É realmente algo muito positivo e quero dizer para vocês que esses dados demonstram exatamente toda essa experiência que a gente conseguiu capitanear nesse período do nosso trabalho. Por isso, fui um defensor dessa matéria no Senado, passando essa experiência, as pessoas
os colegas nos ouviram e teve aprovação, conforme vocês constataram. Basicamente, essas são as considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Parabéns, senador, obrigado. Gostaria de passar agora a palavra ao diretor da ANA, doutor Oscar Neto. Me ouvem? Tá. Então, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, aí, agradecer o convite, né, de participar, né, dessa discussão, como bem salientou o senador, aí, bastante oportuna e pertinente, que também salientado aí pelos debatedores, sobre o marco regulatório de saneamento básico, né? E agradecer também a lembrança da ANA, Agência Nacional de Águas, né, que passa a ter aí um papel aí importante nesse novo marco regulatório. Então, um abraço primeiro aí aos meus companheiros de debate, né, o senador Nelson Trade, o doutor Bernardo Santoro, Percy, né, que conheço há muito tempo e que trabalhamos muito em vários outros projetos, tá certo? Satisfação em vê-lo aqui. Leandro, Maurício e Rodrigo, né, que como debatedores e na organização, certo? Bom, eu vou falar um pouquinho da ANA, né, e um pouquinho do que se prevê com essa participação, no novo marco regulatório, né? A ANA, ela é uma agência que já existe, aliás, ela completa 20 anos agora em 2020, ela foi criada no ano 2000, e ela foi criada, na verdade, com um objetivo diferente, que é o acesso, regular o acesso a um bem público, a água, né? E, na verdade, não havia serviços envolvidos, é somente o acesso. E nós, assim, a ANA sempre começou aí trabalhando sobre outorgas e autorizações ligadas ao uso da água em rios de domínio da União. Eu estou aqui falando, né, no Instituto de Direito, então tem aí uma distinção, né? A água é um bem público com duas dominialidades diferentes. As águas podem ser públicas federais, né, sob o domínio da União, ou sob o domínio do Estado, dos Estados e do Distrito Federal. E a gestão dessas águas, ela de fato compartilhada, dependendo da sua natureza. A ANA ficou, assim, sendo identificada aí como a agência reguladora de acesso a esse bem. Isso foi no início, no ano 2000, né, e 10 anos depois, a ANA teve aí agregado aí uma outra função, e já aí trabalhando com regulação de serviços, regulação de serviços de adução de água bruta, né, quando há rios de domínio da União. E, assim, nessa perspectiva, a ANA tem um papel importante atualmente, que é a regulação do uso da água do projeto PISF, né, de Integração de São Francisco, que, aliás, fazemos um parênteses aí, teve aí praticamente concluída uma etapa importante aí agora recentemente com a chegada da água de transposição do Rio São Francisco ao estado do Ceará, né? E também nesse mesmo ano 2010 a ANA foi a ela atribuída a uma outra função, que é de coordenação de fiscalização de segurança de barragens, que existe, que guarda até uma certa analogia com o que se agora está atribuindo à ANA, que é essa ação de coordenação regulatória no saneamento básico, certo? Então, de certa maneira, a ANA teve agregado agora, né, 10 anos depois, uma nova função, que também tem essa dimensão de articulação com instâncias subnacionais aí, regionais, estaduais e municipais, nessa regulação do saneamento básico, né? É extremamente importante, né? Isso, eu acho que essa questão da coordenação regulatória era algo que passou como uma demanda, de certa maneira, de todos os atores, todos os players do saneamento básico, porque no Brasil, né, os diferentes operadores de saneamento estão submetidos a várias e várias agências reguladoras, podem estar. Então, existem mais de quase 60 agências reguladoras subnacionais, entre agências municipais, estaduais e regionais, e muitas vezes um operador
ele, né, existem vários casos desse no Brasil, ele pode responder a diferentes agências reguladoras com critérios diferentes, com normas diferentes. Então, essa demanda por uma coordenação regulatória, ela veio desde o início, né, nas discussões dessa necessidade. Para quê? Basicamente, para que se pudesse ter uma maior segurança jurídica, né, um maior respeito a normas, né, assim, nacionais de referência, para, de certa maneira, garantir estabilidade, né, contratual e, como falei, segurança jurídica. Então, essa foi uma demanda. Não estava claro no início que seria a ANA, Agência Nacional de Águas, que, aliás, vai mudar de nome, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Não seria a ANA, né, a alternativa natural. Houve várias alternativas estudadas, pelo menos 5, né, a ANEEL, né, uma agência nova, uma agência, né, uma instituição de direito privado que poderia também ter esse papel de norma, e até se pensou também no próprio Ministério das Cidades, da época, né, ter essa função. Mas recaiu essa escolha sobre a ANA, até por uma questão de economicidade, uma questão de maior eficiência, e isso já vai em outro registro. A ANA não tem ainda algumas das, vamos dizer assim, a gente demanda ainda uma certa capacitação nossa para exercer alguma dessas novas funções que nos foram aí delegadas, tá certo? O lado que eu vejo positivo, e eu falo com muita assim, tranquilidade, porque eu não sou da ANA, eu sou servidor público federal de uma outra instituição, que estou agora com um mandato, né, de 4 anos, como um dos diretores da Agência Nacional de Águas. Aliás, a segunda vez, porque eu estive lá no início da ANA, nos 2004 a 2008, participando um pouco da construção da agência, e volto agora com a agência mais robusta, mais amadurecida, e que eu acho que está pronta para receber essa nova atribuição, desde que a gente possa contar aí, né, como eu falei, com um aporte aí de maior competência, com servidores. Então, essa é uma questão que, eventualmente, a gente pode desenvolver um pouco mais no debate. Então, essa seria talvez uma palavra inicial, né, para me ater aí ao tempo sugerido pelos debatedores, dizendo que a gente sabe da nossa responsabilidade. A ANA vai ser cobrada no dia seguinte da promulgação desse PL, e a gente tem agido aí com um certo, eu diria assim, com um certo pudor, porque nós não estamos ainda revestidos deste mandato novo, mas a gente tem trabalhado internamente, tem discutido vários e vários fóruns técnicos. Por exemplo, já tive participação junto com o Percy, e o que a gente vai fazer da agência é reproduzir, de certa maneira, o estilo ANA de governança, vamos chamar. Nós, na gestão das águas, temos aí inúmeros players, inúmeros desafios federativos. A ANA sempre trabalhou em articulação com os estados e com os diferentes atores. E esse mesmo tipo de, eu diria, estratégia da ANA, eu diria que está até no próprio DNA da agência, a gente vai estabelecer aí nessa construção das normas de referência, ouvindo todos, né, dando oportunidade para que haja manifestações, porque existem vários e vários olhares aí sobre a melhor forma de se fazer a gestão, na prestação de serviço de saneamento básico. Eu fico por aqui e agradeço de novo o convite que nos foi formulado. Tá bom, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor Oscar Neto, diretor da ANA. A ANA, sem dúvida, como foi ressaltado, vai ter um papel importantíssimo aí na concretização desse novo marco regulatório, na figura do regulador responsável pela edição das normas de referência. Então, vamos falar um pouco mais lá na frente, debater um pouco sobre essa questão e da importância da ANA. Eu gostaria de passar agora a palavra para o doutor Percy Soares, que é diretor executivo da ABICOM, que é a Associação Brasileira de Concessionárias Privadas, que também vai ter um papel importantíssimo aí na concretização desses investimentos tão relevantes para a nossa sociedade.
ouvem bem? Ok. Estão ouvindo bem? Está um pouquinho baixo. Melhorou agora? Melhorou? Vamos lá. Bom, queria, Maurício, Maurício, Rodrigo e Leandro, agradecer aí o convite do IDP. O IDP é uma referência aí nas discussões jurídicas, e o que a gente sempre busca na área de saneamento é uma maior segurança jurídica. Então, eu sempre que discuti aí com o Leandro pela OAB, quer dizer, o papel dos advogados, olhando a construção da lei, sempre é muito importante para que a gente possa minimizar aí no instante 2 qualquer problema e qualquer risco de judicialização, mesmo sabendo que risco zero é quase impossível. Queria cumprimentar especialmente o senador Nelsinho Trade, que já desde as edições das medidas provisórias vem sendo uma pessoa que dentro do parlamento vem trabalhando a favor do saneamento, cerrou fileiras aí com o senador Tasso em toda a discussão da medida provisória 868, depois agora na discussão do projeto de lei, tanto na primeira aprovação no Senado, tanto agora na volta da Câmara, o novo projeto 4162 também teve um papel importante aí nessa discussão legislativa. Comentar o colega professor Oscar Cordeiro Neto, quem eu admiro muito, e quem agora está com a bola na mão, né? Quer dizer, agora sim, Oscar, eu acho que a sociedade não vai cobrar da ANA depois da sanção. Eu acho que as cobranças já estão começando, né? E a gente deposita aí muita confiança no trabalho que a ANA vai fazer, e cheios de desafios aí pela frente, mas a ABICOM está à disposição aí, como sempre, para colaborar naquilo que for necessário. Cumprimentar o doutor Bernardo Santoro, um prazer compartilhar aí com o senhor também essa discussão. Bom, todos sabem que a ABICOM esteve muito envolvida na discussão e na articulação em prol do novo marco de saneamento. Nós entendemos que foi uma vitória para o país. A gente nunca, enquanto a ABICOM, defendeu a privatização das companhias estaduais como única alternativa, e o modelo aí que o senador Nelsinho traz é um modelo de parceria com a prefeitura, é um modelo que avança, ainda tem desafios para cumprir, mas eu acho que nós criamos um novo momento com um cardápio muito interessante. Quer dizer, um novo momento onde PPPs, concessões, subconcessões e até privatização de alguma companhia podem ocorrer. E isso tende, por todas as pessoas com quem a gente conversa, tanto os associados da ABICOM no setor privado, quanto os fundos de investimento, há um apetite para investir em saneamento. E eu acho que, neste período, neste percurso de 2 medidas provisórias, de discussão no parlamento, se conseguiu sensibilizar a sociedade e a grande mídia para o tema. Há uma certa indignação nacional dos índices de saneamento. E isso é bom, isso é positivo, porque talvez essa indignação, tanto de quem tem quanto de quem não tem, mesmo as pessoas que têm saneamento em casa, não se sentem confortáveis com conviver com não ter saneamento aí dentro da sua própria cidade. Então, eu acho que essa é uma mobilização que precisa continuar, até porque, na nossa perspectiva, a aprovação do marco é um primeiro degrau importantíssimo, um alicerce, mas outras coisas precisam ser feitas. Existem vetos que foram negociados com o Senado Federal e que, no nosso entender, pelo menos do que a gente tem notícia, conferem ainda mais segurança jurídica para o texto que deve ser sancionado. Existe a estruturação da Agência Nacional de Águas, como o professor Oscar Cordeiro bem colocou, que é fundamental para o sucesso disso. Quer dizer, sem uma ANA estruturada, fortalecida, nós não vamos ter sucesso no novo marco legal. E a gente, agora, nesse momento, volta as atenções para as regulamentações necessárias no pós-marco. Eu tenho aí um decreto sobre avaliação de capacidade econômico-financeira, que o senador Nelsinho já fez referência, que é fundamental, quer dizer, não se pode deixar que um operador, seja ele público ou privado, assine um contrato sem que ele demonstre a condição de levar o bom serviço à sociedade. Então, quer dizer, isso é uma metodologia importante. Nós temos a criação do Comitê Interministerial, que também é importante.
Temos toda a regulamentação de como será o apoio da União ao processo de regionalização e a implementação desse novo modelo, que é importante. E, além disso, precisaremos rever o decreto regulamentador da Lei 11.445, até porque a Lei 11.445 foi muito alterada, então precisamos ter uma ideia aí de como o decreto regulamentador da 11.445 precisa ou não ser mexido. Ou seja, o dia seguinte da lei, da aprovação da lei, é sim de muito trabalho, estamos todos dedicados a essas discussões, são discussões importantes, um olhar jurídico sobre essas discussões é importante. No contexto atual, Maurício e Leandro, para não me alongar muito, eu tenho um dado que eu acho que vale a pena a gente anotar do setor de saneamento. Quer dizer, durante a pandemia, foram editadas 230 normas de entes subnacionais, até a nossa última contagem como a Bicom, que versam sobre o setor de saneamento, seja suspensão de corte, suspensão de pagamento, parcelamento de dívida, ou seja, uma miríade de normas de entidades subnacionais editadas, muitas vezes a revelia das próprias agências reguladoras locais ou regionais, e que todo esse, vamos dizer assim, esse esforço dos governantes, dos prefeitos e governadores, em tese, em proteger a situação, a sua população, ensejarão necessariamente em reequilíbrios no instante 2 do fim do marco da pandemia. E aí, como eu disse no início, essa é uma preocupação que a gente tem e um desejo muito forte que, primeiro, o parlamento mantenha o saneamento na sua pauta, quer dizer, não esqueça o saneamento após a aprovação do marco legal. A gente sabe que é muito fácil uma associação representativa acessar os órgãos do governo com propostas, mas tem uma outra ordem, um outro peso quando um parlamentar, excepcionalmente o senador da República, consulta o Poder Executivo sobre a implementação de uma lei. E, por outro lado, né, essas situações de reequilíbrio, acho que devem ser, sim, objeto de atenção, e a gente espera muito que a ANA possa, pelo menos, fazer aí uma diretriz regulatória, dando framework conceitual para que a gente experimente, na saída da pandemia, uma discussão no setor de saneamento, que não, talvez não uma diretriz detalhadíssima pelo prazo, mas que pelo menos a gente já tem uma referência comum no país para que a gente possa sentar na mesa das entidades reguladoras, já com a ANA cumprindo o seu papel. De início era isso, mais uma vez agradecer o convite e dizer que estou muito satisfeito de poder estar aqui no IDP, debatendo aí com pessoas tão qualificadas. Gostaria de agradecer a Dr. Pessi Soares, de fato, aí temas interessantíssimos que a gente vai poder se aprofundar na sequência da exposição do Dr. Bernardo Santoro. Gostaria de, diante de abrir o espaço para o Dr. Bernardo Santoro, fazer uma menção da presença no nosso seminário da doutora Vânia Aeta, que é a diretora responsável pelo mestrado estricto sensu da UERJ no tema das cidades, então acho que agrega, muito nos honra aqui. E agora queria abrir o espaço para o Dr. Bernardo Santoro. O Dr. Bernardo Santoro é o presidente do Instituto Rio Metrópole, responsável pela região metropolitana ali do Rio de Janeiro. Acho que vai estar liderando aí muito proximamente aí um processo interessantíssimo em torno disso daí, e já está, inclusive, em processo de consulta pública para discussão tanto do processo de universalização do serviço de saneamento básico na região metropolitana do Rio, quanto do plano de saneamento básico dessa região aí tão importante para o estado do Rio e para o Brasil. Maurício, muito obrigado. Primeiramente, aí não sei se bom dia ou já boa tarde, né? Ainda bom dia para todo mundo. Meu nome é Bernardo Santoro, presidente do Instituto Rio Metrópole, que é o órgão executivo da região metropolitana do Rio de Janeiro. Quero agradecer ao IDT, ao Instituto aí de Direito Público e também a todos os convidados, ao
ao Leandro, meu querido amigo, não vou especificar todos para, de repente, não esquecer alguém e acabar sendo injusto. Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço para todos os nossos ouvintes hoje. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre a questão do saneamento na região metropolitana e, especificamente, a questão desse projeto de concessão que nós reputamos ser o maior projeto de concessão na área de saneamento na história do Brasil. Nós estamos falando aqui na concessão do serviço, né, de distribuição de água e coleta de esgoto, não apenas na região metropolitana, mas nos 64 municípios que hoje são servidos pela SEDAI, que é a Companhia Estadual de Água e Esgoto, daqui do Rio de Janeiro. A nossa região metropolitana é composta de 22 municípios. Desses 22 municípios, 20 estão dentro desse grande projeto, só estão de fora a cidade de Niterói e a cidade de Petrópolis, né? A minha querida Petrópolis, onde eu nasci e cresci. Niterói e Petrópolis, eles fizeram um processo de privatização, né, de concessão desses serviços ainda na década de 90, então eles têm um modelo próprio nesse momento de concessão de distribuição de água e coleta de esgoto, enquanto que a SEDAI hoje ela faz esse serviço para 64 municípios do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem um total de 92 municípios, 64, né, mais de 2/3 do estado são servidos pela SEDAI, que é a companhia estadual. E aí eu falo até como um ex-presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, infelizmente esse serviço ficou muito marcado até certo ponto por uma ineficiência e infelizmente, por uma falta de êxito na busca pela universalização do saneamento e do acesso à água, o que nós entendemos, né, nós coletivamente, como sendo realmente um serviço essencial, talvez o mais essencial de todos. Então, o ser humano ele não pode ficar refém de um processo altamente burocratizado e sem capacidade de investimento, como infelizmente acontece hoje na maioria dos locais onde essa distribuição de água e coleta de esgoto fica a cargo exclusivamente do poder público, né? Como é sabido também aqui de maneira geral, essa competência, né, fica a cargo dos municípios, só que esse é um processo muito expendioso de uma forma geral e normalmente fica muito complicado para certos municípios, principalmente os de menor porte, conseguir trabalhar esse processo de maneira individualizada. E aqui no Rio de Janeiro, através do que a gente focou no que tange a organização da região metropolitana, nós utilizamos os instrumentos concedidos pelo Estatuto da Metrópole, que foi aprovado em 2015, de certa forma, tendo como objetivo delimitar algumas das regras feitas a respeito de gestão metropolitana que tinham sido debatidas no MADIM anterior, e também para regulamentar o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, que fala sobre a necessidade de se otimizar a gestão metropolitana, se construir governança metropolitana, e o Rio de Janeiro, até certo ponto, acabou sendo um baluarte, acabou sendo um ponto de inflexão e de pioneirismo na questão da construção de uma gestão metropolitana mais sólida, de uma gestão metropolitana baseado realmente no Estatuto da Metrópole. Com isso, nós editamos a Lei Complementar 184, né, a LERJ editou a Lei Complementar 184 de 2018, que criava essa gestão metropolitana com base no Estatuto da Metrópole, para que essa gestão metropolitana, para que essa governança metropolitana pudesse, em algumas questões pontuais, trabalhar a ideia de concentrar certas competências
e fazer com que essas competências fossem tratadas não de maneira municipal, mas de maneira metropolitana. Então, foi criado a governança metropolitana. Dessa governança metropolitana saiu o órgão executivo dessa governança metropolitana, que é o Instituto Rio Metrópole, e o Instituto Rio Metrópole é o órgão executivo, porque, na prática, o verdadeiro, vamos dizer assim, representante, né, chefe dessa governança metropolitana é o Conselho Deliberativo da região metropolitana. O Conselho Deliberativo da região metropolitana é composto pelo governador do estado do Rio, os 22 prefeitos da região metropolitana e 3 representantes da sociedade civil eleitos através de processos específicos postos na lei complementar que eu já citei, a 184. E essa governança metropolitana, no ano passado, deliberou, foi construindo, e, na verdade, esse ano deliberou, sobre a questão da concessão, dessa modelagem feita pelo BNDES para a concessão de água e esgoto, para a concessão da distribuição de água e coleta de esgoto, nesses 64, quer dizer, a modelagem é para os 64 municípios, mas para os 20 municípios da região metropolitana que ainda não tinham um projeto de privatização feito, eles fizeram a votação e aprovaram uma modelagem desenhada pelo BNDES, garantindo a possibilidade dessa concessão ser feita via região metropolitana, via essa nova governança metropolitana regida pelo Estatuto da Metrópole e pela Lei Complementar 84, e essa região metropolitana, de maneira uníssona, acaba capitaneando o processo dessa concessão. Quanto aos outros municípios, já que estamos falando de 64 municípios, e apenas 20 desses municípios são da região metropolitana, e, portanto, somente esses 20 municípios já aprovaram essa modelagem, os outros 44 municípios, nós estamos tendo que, até de certa forma morosa, mas também com muito debate com muito trabalho, estamos fazendo a aprovação dessa modelagem Câmara de Vereadores a Câmara de Vereadores. Esse projeto já está bastante avançado e nós acreditamos que mais 1 ou 2 meses todas as câmaras de vereadores vão ter aprovado esse projeto para que todos esses municípios menores também possam estar entrando nesse grande projeto de concessão de água e coleta de esgoto, para que esses novos players que vão entrar para não só otimizar a gestão desse serviço essencial, mas também garantir o aporte financeiro necessário para que nós possamos chegar efetivamente a uma universalização desse serviço para todas as cidades que estão dentro desse projeto. Então, nós estamos aí prevendo um aporte de até 35 bilhões de reais, né? Sendo 11 bilhões a nossa expectativa de outorga e o resto sendo investido especificamente nessa universalização para que nós tenhamos em até 10 anos, sim, a universalização desse serviço, não só na região metropolitana, mas também nos outros 44 municípios que vão aderir ao projeto. Esse projeto ele é muito inteligente porque ele, ao mesmo tempo que garante, vamos dizer assim, o filé mignon do processo, né, de exploração desse serviço, que é o município do Rio de Janeiro e a sua região metropolitana, também traga um pouquinho do ossinho, que é a questão dos municípios menores, que, num primeiro momento, vão receber esse aporte para universalização, então, num primeiro momento, vão trazer até certo ponto algum prejuízo, mas que, no longo prazo, isso também vai ser compensado até com o próprio desenvolvimento urbano dessas cidades menores. Então, essa modelagem foi pensada para contrapor nas áreas licitadas um pouco das áreas que têm muito adensamento urbano e que já tem uma quase universalização desse serviço, juntamente com municípios
que não têm ainda essa universalização, estão longe dela, 30%, 20% apenas de casas e de residências que têm acesso a esse serviço. Portanto, nós estamos fazendo um trabalho que, até certo ponto, ele não tem precedente no que tange à questão de gestão e governança metropolitana, tendo como objetivo a busca do saneamento, da universalização desse serviço nessas 64 cidades. E essa experiência que, de certa forma, está sendo conduzida para a questão do saneamento vai acabar também servindo para que outros serviços e essencialidades também sejam providas, também sejam apresentadas à população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele vai acabar servindo como uma espécie de exemplo para que nós possamos fazer isso para esses outros serviços também, como, por exemplo, telecomunicações. Nós estamos trabalhando e discutindo nesse momento na questão da infraestrutura do 5G, porque, embora a questão das bandas largas, das bandas do 5G seja uma questão federal, a infraestrutura, antena, etc. e tal, é uma questão municipal e, portanto, pode ser tratada em nível metropolitano. A questão da mobilidade, ela tem que ser vista dentro de uma perspectiva metropolitana também. Então, a questão do saneamento, além de ser essencial e de nós estarmos fazendo um grande avanço aqui no Rio de Janeiro, né, sendo, de certa forma, até um laboratório dessa experiência de gestão metropolitana para cuidar do saneamento, nós também vamos ter um reflexo disso em outras gestões de outros serviços também. Então, o saneamento, ele é o nosso baluarte, mas nós vamos estar trabalhando em outras questões posteriormente. Nós acreditamos que esse projeto vai estar concluído até final do ano, mais tardar março do ano que vem. A ideia é realmente a gente está dentro do cronograma, né? Nós recentemente fizemos até um acordo com o Ministério Público que pediu que essa consulta pública, que foi até citada pelo Maurício, ao invés de ser de 30 dias, fosse de 60 dias, então nós estendemos o período de consulta pública por mais 30 dias, nós aumentamos o número de audiências públicas que faremos, já fizemos uma primeira audiência pública, vamos fazer outras duas, né? Estavam programadas apenas duas, vamos fazer então a terceira, muito em breve, também está dentro do cronograma, e, portanto, nós temos total convicção que o marco do saneamento, que está sendo finalizado juntamente com esse processo da concessão aqui no Rio de Janeiro, vai trazer um benefício gigantesco para a nossa região metropolitana e para os demais municípios do Rio de Janeiro que vão ser agraciados nesse projeto, e, juntamente com isso, nós vamos conceder à população, entregar à população aquilo que lhe é de direito, que é um acesso ao saneamento universal, a ter água na sua torneira, a poder ter um esgoto tratado, e o que é mais importante para a gente também aqui, o impacto ambiental que isso vai ter na Baía de Guanabara. Nós temos plena convicção de que esse projeto é um projeto essencial para que nós possamos, em curtíssimo prazo, com esses investimentos, estar finalmente fazendo uma limpeza e um saneamento e um resgate da Baía de Guanabara, mas dessa vez em moldes sustentáveis e não apenas engodos populistas, como sempre se falou e sempre se tratou esse tema em matéria de Rio de Janeiro. Qualquer coisa que eu também estou à disposição para outras dúvidas. De novo, um grande prazer estar conversando com todos, e muito obrigado por esse convite, é realmente uma grande honra para mim estar aqui hoje. Abraço para todos. Obrigado, Bernardo. Então, nós vamos iniciar, tá, aqui o nosso bate-papo. Então, o que nós pensamos? Nós vamos fazer algumas perguntas para os senhores, tá? Direcionar algumas perguntas, mas o debate é livre, tá? Então, quem quiser complementar, quem quiser trazer, enfim, novos dados respondendo a pergunta do palestrante, não tem problema, tá? A gente quer fazer aqui que seja de uma forma bem leve, tá? Bem tranquila, para que a gente consiga levar
o conhecimento para todos. Bem, eu vou iniciar a pergunta para o senador, tá? Para o senador Nelsinho Trade. Senador, as notícias vinculadas hoje em dia sobre o marco regulatório lembra muito as notícias da época de 2007, quando foi aprovada a Lei 11.445, né? Muito se falou das metas, tá, que essa lei trouxe, né, e que elas seriam cumpridas, e nós sabemos que essas metas não foram cumpridas, por isso até que nós tivemos um novo marco regulatório. E aí eu gostaria de saber do senhor, inicialmente, o que nós precisamos fazer para que essas metas, de fato, elas sejam cumpridas? Bom, primeiro que eu entendo que nós estamos vivendo numa outra realidade, num outro momento, num Congresso renovado, um Congresso arejado, não querendo falar nada contra ou falar mal do Congresso anterior, mas o próprio resultado democrático das urnas demonstraram isso que eu estou falando, uma renovação de quase 85% dentro do Senado da República. Nós estamos com uma administração federal que defende essa questão no sentido da busca cada vez mais do capital privado, tirando o peso das costas das questões do orçamento público. Agora, isso vai muito também da engenharia que se vai desenhar dos protagonistas da linha de frente dessa questão. Eu acho que nós que estamos aqui debatendo esse assunto, temos a responsabilidade de empurrar isso para frente, fazer isso andar. Eu costumava dizer, quando eu estava no Executivo, que determinados temas equivaleriam a você empurrar um elefante gordo, cadeirudo, que não consegue andar. Então, você tem que ter realmente foco, disciplina e fazer com que esses marcos possam serem cumpridos, vencidos, porque a gente já viu, e isso é prova para todo mundo, o quanto isso vai ser importante para a sociedade brasileira. Eu penso que essas experiências advindas de vários locais do Brasil, elas devem cada vez mais serem transparentes, enaltecidas, demonstradas. Eu senti isso dentro do Senado, quando alguns colegas vieram me questionar sobre essa questão. A partir do momento que a gente esclarecia tudo, muitos deles mudaram de opinião e vieram conosco nesse novo marco que nós estamos vivendo. Essa responsabilidade, eu posso garantir a vocês, tem que ser dividida entre cada um de nós que acredita nesse tema e que faz com que isso possa, num curto espaço de tempo, cada vez mais avançar e virar a realidade que tem que virar. Eu só complementar aqui, fazer uma outra pergunta. O senhor acredita que o prazo para universalização que foi dado de 2033, ele é factível? Eu penso que ele foi oriundo de um debate anteriormente estabelecido. Ali é uma casa política, e muitas vezes você tem determinadas situações que não é o que você deseja, mas que você tem que inserir para o macro, para o contexto ser deglutido e digerido. Então, o que vem de sanção, o que vem de veto,
É outra interrogação. E como que vai ser o comportamento do Congresso em função disso? Porque eu não posso falar pela cabeça, pelo juízo de cada um que está lá. Mas, como eu volto a dizer, nós temos a responsabilidade de pegar esse assunto, esclarecer e fazer com que ele possa cada vez mais ser exaurido. Tá bom, senador, muito obrigado. Leandro. Opa, sim. Desculpa aí, só deixar também aqui constado que dentro dessa questão do prazo até 2033, eu tenho absoluta certeza que no que tange à região metropolitana do Rio de Janeiro e a todas as cidades que aderirem a esse projeto brilhantemente desenhado e modelado pelo BNDES, eu tenho absoluta certeza que, pelo menos nessas cidades que estão dentro desse projeto, nós teremos a universalização do acesso ao saneamento dentro do prazo, na verdade, até um pouco antes desse prazo posto pela lei, ok? Poxa, que notícia boa, hein? Parabéns aí, obrigado. Espero que consiga mesmo aí. Não, excelente. Eu acho que, sob essa perspectiva aí da responsabilidade dos que estão aqui, de toda a sociedade, fazer com que a gente não perca mais uma vez a oportunidade de se redimir com a sociedade brasileira e, de fato, endereçar a questão do saneamento básico de uma vez por todas. Um prazo muito importante é o prazo de 2 anos que está para as companhias hoje que estaduais e companhias mistas que prestam serviço de forma precária ou através de contratos de programa, regularizar essa situação. A postergação sucessiva disso corre o risco de, eventualmente, acabar com um dos principais méritos do novo marco legal, que é justamente trazer uma maior competitividade aí para o segmento, para o setor. Então, eu coloco esse ponto aqui para a gente ficar bastante atento a esses marcos, porque a história do saneamento é de postergações sucessivas de prazos que são estipulados pela lei. Então, cabe, de fato, aí ao Congresso Nacional, como representante legítimo da sociedade, fazer sua parte e nós, como representados, também ficar bastante atentos e continuar cobrando. Eu vou fazer uma pergunta agora do Dr. Oscar Neto, que é um outro pilar fundamental aí do novo marco regulatório, que é a questão da regulação, da segurança jurídica. A gente tem falado muito de que um dos grandes méritos desse processo é atribuir à ANA, uma Agência Nacional de Águas, que vai se transformar agora a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a competência para poder fazer a uniformização das normas de regulação, e aí estamos falando de padronização de contratos, definição de regras de indenização de ativos e de investimentos não amortizados, estamos falando de definição de regras tarifárias, dentre tantas outras coisas importantes. Capacitação, o doutor Pessi mencionou aí que tem aproximadamente 50 agências reguladoras no Brasil, são díspares, não dá para a gente fechar os olhos para a realidade, tem agências municipais, regionais, então a capacitação de cada uma dessas e orçamentária é bem diferente. Então, a norma, até de uma forma muito inteligente, para endereçar, não mexer com a questão da titularidade, que está na Constituição atribuída ao município, coloca a ANA como a atribuição da ANA de induzir a adesão desses municípios e dos agentes reguladores a essas normas de referência. E o principal indutor aí hoje é a questão de acesso a recursos públicos federais, que nós sabemos, dada a situação fiscal do país, que são cada dia mais escassos, e que esses municípios podem também tentar buscar fontes de investimentos em outros locais. A pergunta que fica, doutor Oscar, como é que a ANA está se preparando, de fato, para cumprir essa missão importantíssima aí de fazer com que o número máximo de municípios adira às normas de referência, fazendo assim que a gente tenha, de fato, um ambiente uniforme de regulação que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a atrair muito os players do setor privado para fazer os investimentos necessários. Bom, na verdade,
estou há 2 anos na ANA, agora nessa segunda passagem, e há 2 anos nós temos discutido internamente, porque já havia discussões né, em diferentes fóruns, no próprio Congresso, sobre esse novo marco regulatório do setor de saneamento básico. Então, isso tem algo que tem sido bastante discutido na casa. Nós batemos na trave aí em 2 ocasiões com as MPs 844 e 868, né? E naquele momento, inclusive, a MP tinha validade já naquele instante, e a ANA, com uma certa, assim, certo receio, né? Uma certa cautela, ela não começou a tomar todas as atitudes, aguardando justamente que aquelas MPs na época aí fossem, né, acatadas, né? Bom, agora é fato, né? O PL foi aprovado, como já predecessores aqui ressaltaram, nós temos aí o período, né? Temos aí vetos e, né, que inclusive vetos que foram até pactuados com o próprio Senado, tá certo? Que poderiam ocorrer, e estamos aí, né, a ANA, como agência reguladora, não tem participado de forma muito intensa nessas discussões, mas o governo federal aí está trabalhando intensamente aí em articulação com o Congresso sobre esses vetos. O senador Tradi falou que até dia 15, né, até dia 15 de julho, a gente já vai ter aí uma informação, né, uma certeza sobre a natureza desses vetos e a natureza aí. Depois tem um longo trabalho aí, já ressaltado aí pelo PERSI, que nós temos aí os decretos de aplicação, os decretos que já existem e que vão ser modificados, tem toda aí uma remodelação do normativo, né, existente na questão do saneamento básico, que a gente está também atento. Então, a ANA, na verdade, ela tem se preparado várias discussões internas, a gente está motivada para isso, mas, como eu já ressaltei na minha fala inicial, nós necessitamos, sim, de maior capacitação, de ingresso aí de novos profissionais, novos reguladores. A ANA tem toda uma experiência, eu diria, na parte de avaliação de engenharia, né, que nós já fazemos em várias questões, mas há questões ligadas aí a aspectos contábeis, econômicos, financeiros, né, na regulação, que nós precisaríamos ter aí o aporte de competência, né? E existe aí já a sinalização do Ministério da Economia de movimentação de servidores, né? E não foi descartada, inclusive, a possibilidade de concurso público, né? Mas a gente está passando por uma fase complexa, né, macroeconômica, e também agora com a pandemia, o que está sinalizado no curto prazo é essa movimentação já de servidores para ingressar assim que houver aí a sanção, a gente já poder contar com novas competências na ANA. Também é importante que se diga, eu não tenho muita ilusão a respeito, é que isso é um processo de transição, quer dizer, não vai ser no dia seguinte da promulgação que nós vamos ter já resolvida a questão aí do marco regulatório, né, de todas as normas e de todas as situações. E a gente vai ter que trabalhar essa gestão no tempo, sim, evidentemente que bastante atento aí às demandas dos diferentes players, do que é prioritário, né, do que a gente tem que considerar. E aí, eu vejo que a gente tem, no primeiro momento, né, assim, grandes desafios. Primeiro é a construção dessa agenda, né, das normas de referência. Isso vai ser um processo em que primeira resolução que a ANA vai colocar para discussão pública, né, faço um parênteses, nós estamos submetidos a todo o normativo de consulta pública a que estão submetidas as agências de regulação, então não existe nenhuma norma que vai sair da cartola, né, isso vai ser sempre objeto de debate público, tá certo? E de participação pública. Então, a primeira resolução seria certamente qual vai ser os procedimentos para a formulação das normas de referência. Uma segunda resolução, certamente, seria o calendário dessas normas, tá? E para que isso seja, de certa maneira, discutido e validado aí por todos por os principais players, por todos os interessados, né? Pelo público de forma geral. É importante também que, além dessa, vamos dizer, estratégia, né, de construção das normas de referência, a gente ressalte aí duas grandes missões que tem a ANA, e aí acho que tem um pouco na sua pergunta, talvez eu
possa responder. Primeiro, eu acho que a grande missão da ANA também é a questão da governança regulatória no saneamento básico. Então, quer se construir uma governança regulatória para saneamento básico no Brasil, porque ela, na verdade, ela existe em algumas situações, em alguns momentos, mas certos princípios básicos da regulação, como a independência do regulador, né, como a estabilidade dos reguladores técnicos, também a questão da independência decisória, né, reguladores com mandato irremovíveis. Então, há uma série de princípios da boa regulação que a gente sabe não estão sendo acatados em muitas dessas agências subnacionais. E a ANA vai ter um papel, eu digo, importante nisso, que é a construção dessa cultura e governança regulatória no setor de saneamento básico. Além disso, também citado por vocês, tem essa questão da capacitação. Nós estamos falando aí de quase 60, né, agências reguladoras subnacionais, com níveis bem diferenciados de capacitação, níveis bastante diferenciados de governança. Nós temos pequenas agências, não vou citar nenhuma, né, mas nós temos pequenas agências municipais. A ANA fez aí um levantamento, né, sobre todo esse conjunto de agências reguladoras. Nós temos agências pequenas municipais que são praticamente capturadas aí pelo poder político. Temos aí agências estaduais também que necessitam capacitação. Temos também bons exemplos, né, de ação regulatória. E a ANA também, esse é um outro princípio. Nós não vamos começar a discussão das normas em um ambiente de total ausência de normativa, em um ambiente de total ausência de regulação. Evidentemente que tudo que é boa prática, tudo que é experiência exitosa, vai ser levado em consideração nessas primeiras iniciativas da ANA, né? A ANA está preparada, o seu corpo diretivo também, mas a gente ressalta sempre que a gente depende, na verdade, de uma ação do Executivo, com forte apoio do Congresso, nesse caso, para que possa ser robustecida a agência para fazer face a esses novos desafios que ela tem, tá certo? E, em primeiro momento, é isso, né? A gente poderia discutir só uma outra questão, dada a complexidade do país, a enorme diversidade de situações. É evidente que não vai ter uma norma nacional impondo, né, tudo para todos ao mesmo tempo. A gente vai trabalhar certamente com recortes temporais, com recortes geográficos, tamanho de cidade, componentes do saneamento básico. Nós estamos falando aqui sempre com um fundo muito voltado para água e esgoto, mas há a questão dos resíduos sólidos e há também uma questão muito complexa, que é a drenagem urbana, que esses 4 componentes vão ser objeto de regulação, e a gente tem que, na verdade, considerar aí o nível diferenciado da estruturação dos serviços, das próprias instâncias reguladoras para esses diferentes componentes, né? E também, assim, nós estamos submetidos também em situações, às vezes, de criticidade ambiental e sanitária diferente. Isso pode também ter um papel nessa definição de cronograma e definição dessas normas. Uma última reflexão, eu vou ser breve, né, não quero ocupar todo o tempo. Eu acho que, na verdade, respeitando aí, né, toda a ação, né, e papel dos entes federados, a ANA não pode ter normas impositivas, isso é um princípio, né, são normas de referência a serem acatadas. E uma eventual sanção seria, no caso federal, seria o não acesso a recursos públicos federais. Mas eu acho que isso vai além, quer dizer, além o fato de existirem normas de referência, mesmo que elas não sejam impositivas, mas se elas forem bem elaboradas, se elas forem validadas, né, pelos diferentes players, é interesse das instâncias municipais, regionais e estaduais que essas normas sejam acatadas e respeitadas, independentemente, inclusive, desse acesso a recursos federais. Então, eu vejo aí também que, vamos dizer assim, o acatamento às normas, né, o respeito às normas de referência no futuro, vai depender muito da forma como elas vão ser elaboradas, e existe aí uma possibilidade grande de que, vamos dizer assim, o selo ANA, né,
seja acatado, independentemente, inclusive, dessa parte de repasse de recursos federais. Era isso. Muito obrigado, doutor Oscar. De fato, existe uma crença, a gente tem certeza que a ANA vai cumprir as competências que foram a ela derivadas da norma. Eu sem deixar de reconhecer já os enormes desafios, mas que a ANA tem, o doutor Pessi mencionou, quando eu estava fazendo a explanação dele rapidamente, a edição de mais de 200 normas por diversos órgãos aí da Federação Brasileira tratando da questão de saneamento. Isso certamente acrescido aí da pandemia, dos próprios efeitos da pandemia, que causaram fechamento de uma série de atividades comerciais e industriais, o que causa uma redução, obviamente, no consumo médio da água, per capita da água, além de normas de natureza que proibiram as concessionárias realizarem o processo de cobrança normalmente como geram, vão gerar uma série de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro já acrescido aos estoques de reequilíbrios que muitas dessas concessões têm. Então, fica aí uma provocação, na verdade, né, um desafio para a ANA. Eu acho que também vai ter um papel muito importante aí como ator na mediação / arbitragem, a já ajudar nesse processo de mediação desses novos reequilíbrios que vem por aí, porque vai trazer a famosa segurança jurídica que a gente tanto pleiteia. Se me permite, na verdade, a mediação é um dispositivo previsto na lei, né, uma mediação voluntária. Mas eu tenho certeza que numa situação dessa, né, vai haver vontade, né, e voluntarismo, né, para que se procure a mediação, independentemente até da existência de uma norma cuja formulação e elaboração demanda tempo, rito, etc. Então, eu acho que já no início já se apresenta essa possibilidade da lei dessa mediação. Era essa a provocação. Eu vou pedir para o doutor Leandro fazer as perguntas para o doutor Pessi e depois também para o doutor Bernardo, mas antes de abrir o espaço para o doutor Leandro, eu gostaria de mencionar a presença do desembargador Ney Belo, que muito enriquece aqui o nosso debate, que também se juntou ao grupo, e pedir para ele também abrir o espaço para ele poder fazer aqui. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, e eu agradeço, antes de mais, a tua mediação, do Leandro. Para mim e para o Rodrigo é extremamente importante que vocês todos estejam conosco aqui. E agradecer a presença dos nossos convidados, do senador Nelson Trade, um prazer grande, enorme, tantos amigos comuns, queridos. Vamos em frente. E muito obrigado, doutor Pessi, muito obrigado, doutor Oscar Neto. É um prazer enorme tê-los conosco para discutir uma questão tão importante. Retorno a palavra ao Maurício, agradecendo a todos. Vamos lá, Leandro. Então, Pessi, muito se falou no Congresso, né? Nós participamos das audiências públicas, todos os especialistas, né, a grande parte dos especialistas acreditam que para universalizar, tá, até 2033, nós estamos falando aí de mais ou menos entre 500 e 700 milhões, tá, para até 2033. A primeira pergunta é se você entende, primeiro, que isso é factível, tá? Segundo, como é que nós vamos desenvolver o mercado, tá, para ter esse financiamento, né? Como é que o setor privado ele pensa em buscar esse financiamento? E terceiro, se dentro de das várias conversas que você tem feito, tal, se você enxergou possibilidade de financiamento internacional, tá, para o saneamento básico. Leandro, obrigado pela pergunta. Eu acho que a meta de 2033 é uma meta ousada. Eu acho que o parlamento acertou quando ele diz: olha, eu não posso fazer um marco de saneamento sem dizer que eu preciso levar serviços para todos. Eu acho que tem como o senador Nelson mencionou há pouco, é uma casa política. E isso foi uma sinalização política importante para o país. Olha, tem que levar o serviço para todo mundo. A meta de 33 é ousada. Eu digo assim, o sentido de dar uma meta é muito positivo. 2033 é ousado. Durante a negociação, e aí o Leandro, tu lembra bem dessas conversas, né, Leandro?
se criou um dispositivo que, nasquelas situações, aonde for inviável, técnica ou economicamente, a universalização em 2033, existe uma janela já no texto legal para que esse prazo seja estendido para 2040. Mas, quer dizer, ninguém poderá estender o prazo a 2040 sem uma justificativa embasada e apresentada ao poder concedente e à agência reguladora. E eu lembro muito bem assim, a meta de 2033 é uma meta do concedente, do titular do serviço, não é uma meta do operador. Eventualmente, o titular do serviço pode criar um outro contrato, quer dizer, pode buscar um parceiro para uma outra parte do serviço. Então, isso é muito claro, a gente entender que 2033, ou no caso de exceção 2040, é uma meta. O prazo, né, vamos lá, o prazo 2033, 2040, 2033 ele está vinculado ao Plano SAB, ao Plano Nacional de Saneamento Básico. Tá? Mas que na época do Plano SAB, a perspectiva do Plano SAB é universalizar em 15, 16 anos. Então, eu acho que quando a gente transforma de 2033 para 2040, a gente tem aí um espaço, um range razoável. Eu queria, Leandro, antes de entrar na questão, por favor, da questão do financiamento, que eu acho que ela é importante, fazer 2 comentários, 3, na verdade, rápidos. Primeiro, a gente tem 1/3 das agências reguladoras de saneamento do mundo. Isto quer dizer o quê? Que o Brasil, um único país, tem 1/3 das agências reguladoras de água e saneamento do mundo. Isso é fazer regulação no varejo. Isso, e a pandemia mostrou que essa pulverização da regulação não ajuda a eficiência do sistema. E aí, eu já interagi muito com o professor Oscar, aí na área da política de recursos hídricos, e aí eu entendo a preocupação da Ana com a questão da governança, com a questão da agenda regulatória, mas há uma preocupação de que é um pouco uma discussão do que vem antes ao ovo ou a galinha, né? Que a gente não seja capturado por uma lógica muito procedimental e não entregue diretrizes regulatórias muito, mesmo que não impositivas, mas que ajudariam muito, seja na questão do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, na discussão das indenizações. Eu acho que não sei bem como é que a Ana está pensando, mas são coisas que devem ir paralela. Quer dizer, se eu pensar muito no procedimento e na governança e não começar a entregar lá na ponta aquilo que vai efetivamente dar segurança jurídica para o mercado, eu corro um risco de não dar a mensagem que o marco quer dar, tanto para o investidor quanto para o cidadão, porque eu sempre ressalto que a boa regulação ela é boa para o investidor, não tenha dúvida, mas ela é melhor para o cidadão. O bom regulador ele protege quem recebe o serviço, né? Então, vou deixar aqui no ar uma certa provocação ao professor Oscar, quer dizer, entendo sim que a governança das agências é fundamental, existe muita captura, o diagnóstico está perfeito, mas, quer dizer, temos que casar aí, quer dizer, algumas emergências em termos de diretriz mesmo, enquanto essas coisas andam. Ressaltar, eu vi alguns comentários sobre a questão do município pequeno e município grande, um ponto. 58% das operações do privado se dá em municípios de menos de 20 mil habitantes. Leandro, coitado, não aguenta mais ouvir eu falar esse dado, toda vez que a gente se encontra eu repito esse dado. 70% das operações privadas se dá em municípios de menos de 50 mil habitantes. Quer dizer, o privado opera municípios pequenos, operamos municípios de 5 mil habitantes. O que reside? O X da questão, e aí acho que o Bernardo mencionou muito bem, é a qualidade da modelagem dessa região que vai ser feita. E aí eu junto, Leandro, com a sua pergunta. Se a gente avançar na segurança jurídica e se as modelagens feitas tiverem qualidade, o que a gente tem visto e o que a gente tem conversado, tanto com o PPI do governo federal, com o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, é que há um apetite, sim, pela infraestrutura de saneamento. A gente é só olhar, hoje nós temos na rua um processo de licitação da região metropolitana de Maceió. O doutor Nelson deve saber disso, o senador Nelson deve saber disso. O processo de licitação
de uma parceria para todo o esgotamento do estado do Mato Grosso do Sul, um processo de licitação no município de Cariacica, tá? E alguns outros processos menores, e a consulta pública da SEDAI, que o Bernardo muito bem referendou, quer dizer, só isso, em termos de investimento, já representa um salto, um avanço importante. E, como muito bem diz o BNDES, quer dizer, o Brasil hoje, na área de saneamento, ele não tem um grande projeto, ele tem um pipeline de projetos. Então, o investidor que vier, ele sabe que ele pode perder um, mas ele pode ganhar o outro, ele tem perspectiva de investimento no Brasil, porque ele sabe que não é um investimento de uma oportunidade só. São muitas oportunidades. Acre sendo modelado, Amapá sendo modelado, várias PPPs no Rio Grande do Sul, uma consulta da Copasa de Minas Gerais ao BNDES para um processo de desestatização, sinalizações firmes do governo do Estado de São Paulo sobre a busca de uma alternativa com parceria privada para o caso da Sabesp. Então, ou seja, o Brasil hoje ele tem um pipeline grande de projetos. E isso faz com que os investidores internacionais aceitem investir no país, porque eles sabem que nesse pipeline vão ter várias oportunidades. Então, talvez perca Maceió, mas está criando condições de musculatura para concorrer no Rio de Janeiro, para concorrer no Amapá, para concorrer no Mato Grosso do Sul, para concorrer em Cariacica. Então, eu acho que nós temos hoje um mercado interno importante, nós temos hoje um setor de demanda praticamente inelástica, ou seja, um setor de contratos de 30 anos com uma demanda praticamente inelástica. Nós temos hoje um pipeline grande de projetos e uma participação do preço da água, do preço da tarifa de água na renda da família brasileira muito, muito baixo. Então, quer dizer, hoje eu acho que nós temos assim, um cenário muito importante. Se a gente conseguir, se o país conseguir, e aí não é o governo sozinho, é o governo, o parlamento, as entidades, o IDP, a Bicom, o Trata Brasil, se a gente conseguir que essa lei, digamos como se diz no Brasil, pegue efetivamente, que a gente faça a boa regulamentação, que os vetos foquem naquelas questões que podem ser arguídas como inconstitucionais à lei, para que a gente melhore a qualidade do ambiente jurídico regulatório do setor, eu acredito piamente que existe apetite dos nossos associados, sem dúvida, mas eles já vem conversando com parceiros investidores e acho que essa parceria de um bom operador técnico com alguém que tenha capacidade de investimento é fundamental. E, por fim, sempre lembrando isso, né, Leandro? Há um apetite de recurso, mas a gente tem que entender que a boa prestação de serviço de saneamento, ela casa capacidade de investimento com capacidade de gestão e operação. Essas coisas têm que andar juntas e têm que andar balanceadas. Por exemplo, o edital do modelo de Maceió é um edital bem estruturado e que faz um balanço adequado sobre ter recursos e ter capacidade para bem aplicar esses recursos. Percy, eu vou fazer uma outra pergunta, mas só para fazer um comentário em cima da tua fala, e aí só para você, de repente, estendê-la um pouquinho mais, mas eu posso, então, comparar aqui a nossa euforia, tá? A euforia do mercado com esse marco, com as possibilidades do marco. Aqui o Brasil, ou seja, nós temos condições ainda, até porque o Brasil ainda falta muito para universalizar, então tem um campo muito grande, né, de prestação de serviços. Eu posso fazer uma comparação como se o marco fosse o nosso novo pré-sal, né? A euforia do pré-sal, com a descoberta do pré-sal, onde todos os players internacionais passaram a olhar para o Brasil. Eu posso fazer uma comparação dizendo que esse marco, que o mercado sentiu essa euforia e olha com grande interesse no que isso daí pode vir a acontecer e os projetos que podem ser desenhados? Leandro, não sei se uma euforia como pré-sal, porque a gente sabe que o setor de petróleo é outra escala, aí está num patamar aí. Mas o que eu poderia dizer assim, há interesse, mas a situação não está dada. É isso que eu acho que esse é o grande recado. O marco, ele avança. Agora, os vetos, a regulamentação,
a estruturação da ANA, que nem o professor Oscar disse, a estruturação aí do Conselho Interministerial, quer dizer, eu acho que, assim, para que a gente transmita a confiança, ou pelo menos que mantenha o ânimo do investidor no mercado, os sinais têm que ser sucessivos. Então, assim, o que nós temos hoje? Um marco aprovado, um bom pipeline de projetos, é só olhar o que o BNDES vem fazendo, um conjunto de licitações na rua, quer dizer, vamos lá, o fato é que o modelo antigo de saneamento saiu da zona de conforto. Quer dizer, saiu da zona de conforto. Mesmo as próprias companhias estaduais, que detêm a grande parte do mercado, se abriram para parcerias com os privados, vêm buscando PPP, subconcessões. Tivemos uma PPP agora no Rio Grande do Sul com um desconto extremamente interessante, uma competição muito interessante, né? Então, quer dizer, nós temos bons projetos que estão sendo ofertados ao mercado e nós demos um passo importantíssimo com o novo marco. Agora, para que os investimentos se realizem, a gente sabe que não é só dizer aprovei a lei. Não, a gente tem que seguir demonstrando, e aí eu acho que é uma coisa muito importante, IDP, OAB, ABICOM, todas aquelas entidades que se dedicaram a isso. Quer dizer, é importante manter a mobilização ativa, né? Ir lá, provocar a ANA, provocar o Ministério, fazer estudos. Por exemplo, nós na ABICOM agora, entendendo esse papel, de que o nosso papel não é só pedir para o governo, também é contribuir com o governo. Fizemos um estudo agora, por exemplo, nós identificamos 3 pontos nos contratos que eram críticos: alocação de riscos, modelo de reequilíbrio econômico-financeiro e o modelo de governança. Então, o que fizemos? Contratamos uma consultoria, fizemos uma discussão entre as empresas e entregamos uma contribuição, que é pública lá no site da Bicom, sobre assim, olha, como nós entendemos que os contratos em saneamento podem ser mais qualificados. Porque se eu tiver, num edital, uma minuta de contrato que seja bem estruturada, e aí os senhores que são advogados, eu não sou, sabem melhor que eu, os seus clientes vão lhe pedir para analisar e você vai dizer, olha, essa minuta de contrato está boa, gera segurança. Então, Leandro, assim, eu te digo assim, para que a gente, o apetite do mercado há, ele é grande, ele é de investidores internacionais e de operadores internacionais também. Agora, hoje, nós precisamos seguir demonstrando a este mercado investidor que nós aprovamos o marco, mas estamos dando os caminhos subsequentes para que os investimentos lá na ponta efetivamente aconteçam. Excelente, muito bom. Eu gostaria de ressaltar mesmo essa contribuição que foi mencionada pelo Dr. Pessi para a sociedade e para o debate, que é esse estudo que foi disponibilizado por eles, realmente um estudo de altíssima qualidade e muito completo. Está sendo disponibilizado, inclusive, na versão sumarizada, resumida e completa. Eu tive a oportunidade de ler o completo, gostei bastante, acho que excelente contribuição mesmo. Obrigado, Maurício. Eu gostaria de, na verdade, agora passar a pergunta para o doutor Bernardo Santoro, um pouco a gente fazer um debate aqui. E, na qualidade de presidente do Instituto Rio Metrópole e coordenando aí, provavelmente, um dos maiores projetos de concessão, ou o maior projeto de concessão na área de saneamento que o Brasil já viu, ou vai ver, né? Já tiveram grandes projetos de concessão, mas, sem dúvida nenhuma, esse do Rio de Janeiro é grande. Me vem 2 questões, tá? Sempre quando se fala em, eu vou chamar privatização ou a prestação de serviços por parceiros privados, a questão do aumento do custo da tarifa sempre vem à tona. Vai implicar em aumento tarifário, aumento de custo, as pessoas não vão ter acesso, debate se a água é um bem público ou não é. E a verdade é que, muitas vezes, as licitações, os critérios utilizados nessas licitações são estipulados pelo poder concedente como maior outorga. Ou no caso de estar se falando em uma companhia estadual, alienação de participação na companhia do Estado, alienação dessas ações, um leilão dessas ações, onde o Estado vai adquirir aqueles recursos e vai dar destinações para cobrir, muitas vezes, despesas ordinárias, em vez de reinvestir no segmento que a gente sabe aí que necessita, entre valores de investimento, entre 500 e 700 bilhões de reais, que é o que está se falando aí, os economistas e especialistas. Esse é um ponto que eu gostaria que você colocasse aí na consideração do desenho que está sendo feito. E o outro
é justamente a gente fazer uma comparação entre um modelo de simplesmente privatização mesmo, pegar, vender as ações da companhia estadual, onde o privado, obviamente, vai olhar para aquela companhia e vai precificar todos os riscos associados a estar comprando uma empresa, desde riscos de sucessões até as ineficiências que já estão ali incorporadas, vis-à-vis uma possibilidade de você fazer uma nova licitação. Tá? Esses dois cenários, assim, eu queria saber, certamente você já se debateu, já olhou muito com ele aí, você passar um pouco das reflexões que foram feitas aí no processo de concessão da região metropolitana do Rio de Janeiro sobre esses dois pontos. Perfeito, Maurício, excelente pergunta. Então, eu vou explicar rapidamente qual é a modelagem que foi feita, até para que não haja dúvidas acerca da questão envolvendo a precificação e o fato de que não haverá aumento de tarifa para as pessoas nesse processo. O que nós decidimos aqui no Rio de Janeiro fazer foi o seguinte: ao invés de efetivamente privatizar a companhia, ou seja, aquilo que você mesmo disse, né, vender ações da empresa SEDAI, nós acabamos tomando um outro rumo, que é o rumo de fazer a concessão da outorga de distribuição de água e coleta de esgoto. Então, a SEDAI em si ela não será privatizada nesse primeiro momento. Foi dividido o escopo da SEDAI em 3 tipos, né? Você tem a captação e tratamento de água, que é um escopo. A distribuição de água é outro escopo e o esgoto e a coleta de esgoto é outro escopo. O que essa questão envolvendo captação de água vai continuar com a SEDAI. A água vai continuar a ser captada e tratada pela SEDAI, até porque a questão de captação da água tem mais foco estadual do que municipal. Já a questão da distribuição de água e coleta de esgoto, que é muito uma questão municipal, que por isso está sendo tratada pela região metropolitana, é esse serviço que vai ser outorgado. Então, a SEDAI ela não vai ser privatizada no primeiro momento. O que ela vai ser é diminuída. Ela vai deixar de ter funções. E essas funções serão outorgadas, essas funções, a venda da outorga dessas funções será feita para novas empresas, players, que não vão comprar a SEDAI. O que eles vão comprar é o direito de outorga do serviço, da exploração do serviço de água e esgoto, e aí dentro desse pacote estará sim a infraestrutura já instalada. Mas a SEDAI em si não será privatizada. E aí você tem uma questão que passa muito por essa questão do valor que vai efetivamente ficar com a SEDAI e que vai ficar com o Estado. O que ficou delimitado aqui no processo? Primeiramente, que 5% desse recurso vai para o Instituto Rio Metrópole, da outorga, isso eu digo daquilo que vai ser pago de outorga de frente. 5% vai ser destinado para o Instituto Rio Metrópole, 15% vai ser destinado para os municípios e 80% vai ser destinado para o Estado do Rio de Janeiro. Desses 80%, e a gente está falando aqui de uma previsão de 11 bilhões de reais de outorga. Desses 80% dos 11 bilhões, a gente está falando aí de 9 bilhões, quase 9 bilhões, uma parte desse recurso vai ser destinada justamente para pagar a SEDAI por essa perda de patrimônio, né? E de direitos, etc. e tal. Então vai ter um ressarcimento à companhia. Uma outra parte desse recurso vai ser destinado a cobrir o déficit feito pelo uso da SEDAI como garantia no pagamento de empréstimos ao BNP Paribas naquela crise fiscal que o Rio de Janeiro teve em 2017. Né? A SEDAI ela foi dada em garantia a um empréstimo feito pelo Estado do Rio de Janeiro junto ao Banco BNP
BNP Paribas, e parte desse recurso vai ser usado para essa quitação. Portanto, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o foco dessa modelagem não está no dinheiro que vai ser destinado a estados e municípios, e sim ao investimento propriamente dito no saneamento. Tanto é que dentro dos 35 bilhões que está dentro do escopo do projeto, só 11 vão ser destinados para pagamento de outorga. Os outros 24 vão ser destinados para investimento na infraestrutura, para efetivamente fazer a universalização. E mesmo esses 11 foram muito pensados dentro de um processo que garanta algum parco recurso para os municípios que, de certa forma, estão cedendo esse recurso, esse direito que eles têm, né, essa competência que eles têm, para um projeto maior, e também para resolver essas questões que ficaram pendentes envolvendo a SEDAI, tanto no que tange a dívida da SEDAI, tanto no que tange a próprio ressarcimento que a SEDAI tem que ter pelo fato de que ela hoje tem um contrato com esses municípios de exploração desse serviço, e também a quitação desse empréstimo que foi feito tendo a SEDAI como garantia. Então, o foco realmente foi a questão do investimento na infraestrutura e não tanto na questão da outorga que vai ser paga para os estados e municípios. E aí, dentro desse espírito, é que eu consigo te explicar também que não vai haver maiores problemas no que tange a venda de ações e tal. Isso não está no escopo da modelagem. A modelagem do BNDES ela foi muito bem pensada justamente para evitar esse tipo de problema e dar a garantia da segurança jurídica necessária para que investidores, de repente, não fiquem surpresos em estar recebendo um processo por direito trabalhista ocorrido em 1900 não, mas da prescrição, mas em 2000 e tanto, de tantos milhões, outro impacto ambiental. Então, assim, tudo isso já foi pensado para isso. Agora, isso significa que a SEDAI não será privatizada? Não, não significa. Só que isso vindo a ocorrer será num segundo momento, apenas no que tange a questão de captação e tratamento de água, e dentro de um processo de abertura de mercado. Então, também vai estar muito imbuído nesse espírito de captação de investimentos, busca e participação de novos players no mercado da captação de água também, porque, obviamente, que o Estado do Rio de Janeiro, e mais especificamente a região metropolitana, precisa ter a sua segurança hídrica respeitada. Então, essa modelagem foi feita exatamente para evitar a insegurança jurídica, até certo ponto, respeitar os direitos das pessoas que hoje possuem relação trabalhista e de dívida com a SEDAI, e também resguardar os interesses do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios, garantindo algum recurso para eles, sem contar, e isso também é importante, que a título de royalties, 3% de tudo que for pago, né, a título de conta de água e esgoto, dentro da cidade, vai ser revertido para o município daquela cidade. Então, dentro dessa modelagem também está constando um royalty de 3% para cada município, né, de cada conta de água e esgoto, dentro dessa nossa modelagem, né? 3% para o município, 0,5% para a Genersa, que vai ser a agência reguladora dessa questão toda, né? desse serviço, né? De distribuição de água e esgoto, e 0,5% para o Instituto Rio Metrópole. Então, a gente vai ter 4% dessas contas sendo destinadas a título de royalty e fiscalização para essas figuras jurídicas, e 96% fica para o concessionário fazer os custos e ter seu lucro, etc. e tal. Ok? Ô, Bernardo, eu queria te fazer uma pergunta que eu achava interessante você comentar um pouquinho a ação que a Prefeitura do Rio moveu contra, vamos usar o termo, tá? Que é o termo que tem saído aí na mídia, aí, contra a privatização da SEDAI, né? Esse movimento que a Prefeitura do Rio ela fez, né? E aí eu
gostaria que você pincelasse, né, esse movimento e, de repente, pontuasse para a gente qual é a estratégia, né, sua, né, e do governo do Estado e do Rio aí. Leandro, olha só, ótima pergunta também. O que acontece? O Instituto Rio Metrópole, embora ele seja uma autarquia do Estado do Rio de Janeiro, ele na verdade é uma autarquia interfederativa, né? Eu estou vinculado ao Estado do Rio de Janeiro, mas na verdade eu respondo à região metropolitana, eu respondo ao Conselho Deliberativo da região metropolitana. Meus chefes, vamos dizer assim, é o governador, os 22 prefeitos, mais os 3 membros da sociedade civil que constam nesse conselho. E aí, por conta disso, o prefeito do Rio de Janeiro também é um dos meus chefes, vamos dizer assim. Nós entendemos a posição do município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, na verdade, foi um dos 2 únicos votos contrários à modelagem, que acabou sendo aprovado quase por unanimidade dentro daquilo que estabelece a Lei Complementar 84, e o município do Rio de Janeiro, ele entende que teria direito a uma participação maior do resultado disso. Essa é uma questão, como você mesmo disse, está na Justiça, e aí como eu também sou, de certa forma, subordinado ao prefeito do Rio de Janeiro, eu não posso dar maiores detalhes, nem de crítica, nem de elogio a esse movimento, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a região metropolitana do Rio de Janeiro aprovou a modelagem. Essa modelagem foi aprovada numa reunião cujo município do Rio de Janeiro esteve presente com seu representante, que naquele momento foi o presidente do Rio Águas. Então, assim, o município do Rio de Janeiro participou do processo de debate e discordou do resultado democraticamente atingido. Então, eu acho que essa é uma questão que a Justiça vai ainda se debruçar em cima. Eu, particularmente, entendo que não vai haver maiores questões a respeito disso, porque foi tudo feito dentro da legislação vigente, mas o município que perdeu democraticamente essa discussão também tem todo o direito de democraticamente buscar defender seus interesses na Justiça, e eu espero que o mais rapidamente possível o município do Rio de Janeiro chegue a um acordo com os demais membros da região metropolitana para que o eventual inconformismo cesse. Esse é o meu maior desejo, e eu estou trabalhando exatamente para a pacificação dessa relação, né? Mas dentro desse espírito, eu deixo claro que foi tudo feito de acordo com a legislação, com o Estatuto da Metrópole, pela Lei Complementar 184. Então, eu entendo que essa ação civil pública apresentada pelo município do Rio de Janeiro, a princípio, eu entendo que não vai prosperar. Acho que os nossos procuradores certamente estão mais por dentro desse processo do que eu só prestei algumas informações, mas eu garanto a você que foi tudo feito, obviamente, dentro da legislação, para justamente garantir essa segurança jurídica necessária para que nós tenhamos aportes significativos para trazer dignidade para a população da região metropolitana e dos demais municípios que estão envolvidos nesse projeto. Beleza? Poxa, muito obrigado aí pela resposta, tá? E eu vou passar a palavra aqui para o Maurício. Eu acho que a gente já passou aqui mais de 1h50, já não estendemos aqui mais de 20 minutos no prazo. Eu, por mim, continuarei aqui, pularia inclusive o almoço. É um tema, de fato, apaixonante. Eu quero agradecer a todos, primeiro ao doutor Rodrigo, ao doutor Leandro, pela organização do evento, ao doutor senador Nelson Andrade, doutor Percy, doutor Bernardo, doutor Oscar, por terem participado. Eu, como um entusiasta do setor, que torço muito para que a lei pegue, utilizando a expressão que foi utilizada aqui, vou chamar a atenção para uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal exatamente neste momento. É uma ADI antiga que questiona o artigo 210, parágrafo 3º, 210A, lá da Constituição do Paraná, é a ADI 4454, para quem tiver curiosidade, está no plenário virtual, em que se questiona a constitucionalidade de um artigo que
proibiu a prestação de serviços de saneamento básico por parceiros privados, por empresas privadas, e que a inconstitucionalidade desse artigo está sendo declarada pelo Supremo. A relatora Carmen Lúcia, o ministro Lewandowski acompanhou, Fachin também, e o ministro Marco Aurélio votou contra. Seria, na minha visão, modesta visão, um golpe muito forte para esse marco tão importante para o Brasil. Aí fica a minha lembrança aí para a gente estar acompanhando aí vigilantemente. Obrigado, Maurício. Acho que vai ser também um interesse nosso aqui do Instituto acompanhar vigilantemente os dilemas práticos do funcionamento do marco. A gente tem várias iniciativas, foi o que eu falei um pouco no nosso início, e que a gente já tinha conversado um pouco, você, o doutor Leandro, sobre como que o evento de hoje ele é mais numa série de atos que a gente pretende fazer, atos sempre plurais, sempre abertos, mas para que, por falta de debate, a lei não pegue. Se não pegar, que seja por outras razões, mas por falta de debate, de observação e de reflexão, certamente não será. Então, aqui, representando o IDP, eu quero enormemente agradecer novamente o doutor Leandro, o doutor Maurício pela mediação e pela organização do evento, agradecer ao doutor Bernardo Santoro, ao senador Nelson Trade, ao doutor Oscar, ao doutor Pessi pelo debate tão rico. Nós tivemos ampla repercussão aqui, não somente na nossa comunidade do IDP, mas várias pessoas enviaram comentários e vamos tomar a liberdade de incomodá-los conforme os novos eventos forem acontecendo, para que os senhores possam sempre participar e nos brindar com essas discussões como as que tivemos hoje. Então, muitíssimo obrigado. Agradeço também a todos que ficaram conosco até agora. Nós teremos mais uma mesa agora às 15h30, tá? Já está anunciada no site. E quero agradecer, então, enormemente aos senhores. Bom almoço, bom final de sexta-feira e até uma próxima oportunidade. Tá? Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos aí, um abraço. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado aí, boa tarde aí. Boa tarde a todos. Prazer, Leandro.